Fala galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Sport Rio analisando o Vasco da Gama. E amanhã entra em campo? O Vasco entra em campo amanhã? Não, né? O Vasco não. O Vasco deve entrar em campo, deixa eu ver aqui se é na quinta-feira. Quinta-feira, isso mesmo. Vasco e Internacional, Campeonato Brasileiro já volta amanhã. Rapaz, é ruim ficar sem Campeonato Brasileiro, né? Já está acabando. Já está acabando. Eu acho que quando chega nessa fase aqui do Campeonato Brasileiro, já fica chato, né? Todo mundo já tem ali seus objetivos, ou quase todo mundo seus objetivos conquistados. Mas vamos ver aí, o Vasco ainda tem um objetivo que é conseguir a vaga na Conmebol Libertadores. Será que vai conseguir? Na pré, né? Precisa muito de que o Botafogo vença a Libertadores e o Cruzeiro vença a Sula. Do seu Vasco, em Pedrosa, divulgou um vídeo bem legal sobre o retorno do Jair aos gramados. A gente vai ver um trechinho. A gente respira o futebol e tá dentro de uma fisioterapia, só olhando o jogo pela televisão ou indo no estádio, acompanhando os jogos a gente tá tendo aquela vontade de entrar em campo e não poder entrar em campo. Acho que isso é o que mais dói, né? E ao mesmo tempo eu precisava me manter forte, me manter firme para motivá-lo nessa recuperação. Tá vendo nossos companheiros treinando. Sim, foi uma alegria muito grande quando ele nos contou que na semana seguinte ele voltaria a treinar em campo. Nós estamos agora contando os dias para ele voltar a treinar com o grupo e a gente está até ensinando a nossa filha agora a gritar gol para quando ela puder ver o pai jogar em campo, poder comemorar. Só da sensação de estar de volta, de se sentir bem, é o que me deixa feliz. Um futuro brilhante, escrever meu nome na história do Vasco. Sou o Jair e esse é o meu retorno. Muito legal, você consegue conferir esse material inteirinho lá na Vasco TV. Aliás, que canal incrível faz o Vasco. Ô, Lucas Pedrosa, que boa notícia aí, né? E é tão, assim, sempre atrás dos personagens que às vezes a gente critica, às vezes a gente elogia, existem histórias, né? Claro. O futebol é isso, hein, Pedrosa? A humanização do atleta é algo que acho que vem acontecendo aos poucos, muito aos poucos no futebol brasileiro. É claro que eles recebem um alto salário, mas ninguém sabe o quanto eles se esforçaram para estar ali. O quanto é duro para um atleta você ter 8, 9 meses de vida dedicado a uma recuperação. LCA, ligamento cruzado anterior, é uma lesão que tem acontecido de forma muito frequente aí no futebol mundial, não diria nem só o futebol brasileiro. E o Jair é um cara que trabalhou muito para poder chegar nesse momento, para poder retornar, para poder ajudar o Vasco. O Jair é um cara que foi campeão muitas vezes pelo Atlético Mineiro, chega ao Vasco a peso de ouro, não consegue engrenar mesmo apresentando um bom futebol e agora está tentando retornar, acredito que seja um jogador para 2025. Muita gente criticou também esse documentário pelo fato do Jair nunca ganhou nada pelo Vasco. O foco do documentário não é esse. O foco do documentário é você mostrar a recuperação de um atleta profissional num momento complicado da sua vida. Então, qualquer pessoa que se interesse pelo futebol e pelos seus bastidores, que é muito importante, veria a série e entenderia totalmente qual é o conceito do documentário que foi feito. Povo mal amado, Tem muita gente chata, Que bobeira. Isso é uma bobeira. Muita gente chata. Que Então, assim, isso, cara? pra mim, acho que foi muito legal a iniciativa, mostrar realmente a vida desses atletas de uma forma como muitas vezes a gente não consegue ver. Eu já vou falar com vocês sobre a preparação do Vasco. Só um minutinho, só rapidinho. Será que o nosso amigo já viu isso aqui? Eu tenho certeza que já. Como é que será que ele tá? Você já falou com ele sobre isso? Olha... Deixa eu falar aqui. Tá escrito aqui. Ramon Dias compara Vasco com o Corinthians. O Corinthians é muito maior do que o Vasco, disse Ramon Dias. Bom, eu no lugar dele, eu vou te falar qual seria o meu sentimento. Eu estaria revoltado de ouvir isso. De uma pessoa... Que ele gosta. Não só ele. A torcida, a grande maioria, eu tenho certeza que gosta do Ramon Dias. Independentemente se fez um bom trabalho, a forma como ele foi demitido, eu acho que grande parte da torcida vascaína, ao menos, gostava, né? Porque depois dessa declaração não tem como gostar mais. Eu particularmente acho que o Ramon Dias mandou mal Não demais. precisava, é a palavra. Mal demais, totalmente desnecessário. Você fala uma coisa, o que? O silêncio? O silêncio não comete erros. Eu entendo a pergunta e parabéns para a pergunta dos jornalistas lá do GE que fizeram essa entrevista com o Ramon Dias, mas o Ramon Dias ele poderia ter respondido de uma maneira totalmente diferente. Totalmente diferente. Falar, são duas instituições maravilhosas no futebol brasileiro, no futebol mundial.
tenho um carinho enorme pelo Vasco, tive uma boa passagem por lá, não gostei da saída, mas dizer que o Corinthians como instituição é maior que o Vasco, em que argumento ele pega isso para poder afirmar uma situação como essa? Por quê? Não Qual o sentido precisava. disso? Eu acho o seguinte, só para finalizar minha linha de raciocínio, ele tá magoado pela forma como ele saiu do Vasco e resolveu atacar a instituição do Vasco da Será? Gama. Eu acho. Pedrosa, o que aconteceu? Porque assim, o Ramon e o Emiliano é uma dupla assim bem bacana. Eles eram muito esclarecidos, tudo muito transparente. Eles iam lá e falavam mesmo o que eles estavam resolvendo. Eu senti isso na passagem deles aqui com o Vasco. E do nada ele fala isso. São pessoas diferentes. O Emiliano não falou isso. Inclusive, o Emiliano tinha dado entrevista no dia anterior. Foi o Ramon, Quem pai falou dele. Isso foi o Ramon. Apesar deles serem uma dupla, eu acho que eles enxergam, inclusive, o Vasco de formas diferentes, tá? Cara, o Ramon Dias foi completamente desnecessário. Eu já trabalhei em ótimos lugares, como aqui o SBT é um ótimo lugar que eu trabalho. Não é porque eu tô aqui, é porque realmente é um ótimo lugar. Eu tenho mais de 10 anos de carreira e eu já trabalhei em péssimos lugares. Sabe quanto que eu viria a público para falar do péssimo trabalho que eu já estive lá, que já foi meu ganha-pão, que já foi meu local de trabalho, que em algum momento foi importante para minha vida? Nunca. Eu nunca faria isso. Eu poderia ir numa resenha aqui com a Fernanda, com o Venê. É verdade. Ei, Pedrosa, como é que foi lá, mano? Pô, cara, lá realmente era muito complicado e tudo mais. Uma resenha nossa, uma resenha particular. Jamais viria a público para pisotear, independentemente da situação, o lugar que um dia já me acolheu. Porque o Vasco foi isso pro Ramon. O Vasco acolheu o Ramon. O Vasco acolheu a família dele. O Vasco acolheu o Emiliano Dias. A família do Ramon, em vários momentos, inclusive, é uma família que também foi muito acolhida pela torcida do Vasco. Teve seu nome gritado, o nome gritado do seu filho, enfim. E pra mim, isso não é uma questão de análise de estrutura. Se ele fala pra mim assim, Pedrosa, olha, em relação à estrutura, o Corinthians tem uma estrutura de CT, uma estrutura de estádio muito melhor do que a do Vasco da Gama. Eu estaria totalmente de acordo com ele, porque isso é impossível, a gente não vai negar aqui o óbvio. Agora, a análise dele é para alfinetar, é claramente para alfinetar. Não sei se só pela saída da 777 e que deveria ser, nesse caso aí, o direcionamento dele. Quer falar mal de alguém? Fala mal da 777. É isso. Fala mal de quem te tratou da forma como Verdade. foi tratado e não do Vasco da Gama. Porque o Vasco da Gama é uma instituição enorme. Agora, ele erra muito quando ele mira o canhão dele para a instituição. E aí, para mim, isso aí é completamente desnecessário, uma postura ridícula para mim, que eu jamais esperaria de um treinador como ele. Para ser muito honesto, zero necessidade. O Vasco é a sua torcida, né? O Vasco é a sua história. E é uma comparação que é desnecessária, né? E a gente não vai entrar aqui no debate se é ou se não é. Esse não é um debate, até porque é um debate super desnecessário. Qual é a necessidade de falar isso? Nenhuma. O que ele ganha? Ele só mira. Ele mirou num lado e acertou no outro. Porque talvez ele mire, como você falou, de como ele foi embora, que foi aí a 777, e acerta em quem mais o amou e mais o abraçou. E quem trouxe o nome dele de volta para um cenário. O Vasco é que foi tão o grande Vasco. que a chamada da entrevista inteira, completa, falando do ano do Ramon Dias, é sobre o Vasco. Sabe o que o Romário diria? Ramon Dias calado é um poeta. Pedrosa! Isso o Romário, não é o Venê. Fala de campo e bola, Pedrosa. Jogo quinta-feira, hein? Jogo em São Januário. Já estão esgotados os ingressos? Ainda não, se eu não me engano, ainda não. Mas assim, vai esgotar, né? Vai ter casa cheia e eu não tô com a expectativa muito alta para essa partida, não. Gente, eu tenho que analisar o campo e bola, Fernando. Eu tenho que analisar o campo e bola. Quem é o líder do retorno do Campeonato Brasileiro? É o Internacional. O Internacional é um time que tem jogado um futebol maravilhoso. Tirando o Botafogo aí, é o time que tem jogado o melhor futebol no Brasil, digamos assim, dentro do Campeonato Brasileiro. Então, se você for olhar as últimas partidas do Inter, os grandes jogadores que o Inter tem, o belo trabalho que o Roger Machado faz para o que o Vasco apresenta nas últimas partidas, é algo preocupante. Agora, se tem algo que eu posso me apegar, primeiramente, São Januário. O Vasco só perdeu uma partida em São Januário nessa temporada. Vai jogar em casa de novo. Já venceu grandes adversários dentro do seu estádio. E é a hora também dos jogadores acordarem. Porque, repito aqui, nos últimos 6 jogos foram 3-3-0. Isso não é normal, gente. As pessoas acham que isso é normal. Não é normal. O Vasco, quando vence, não joga bem. O Vasco está sempre sofrendo. Tirando o primeiro tempo contra o Bahia e um tempo contra o Atlético Mineiro ali na Copa do Brasil, o Vasco está sempre sofrendo. Então, assim, cara, a expectativa em uma análise fria é muito ruim. O Internacional, ele é um time que joga muito melhor futebol do que o do Vasco da Gama. Agora, o futebol não tem lógica, né? Eu espero que os jogadores consigam entender o momento, consigam entender que eles precisam pontuar para chegar a uma pré-Libertadores, se fechem nessa reta final e façam do São Januário sua fortaleza junto com a sua torcida. Muito bem, você aí, olha só, gente, É isso aí, galera do Vascão. Concordo com o Pedrosa aí. O Inter é o melhor ou um dos melhores times do segundo turno do Campeonato Brasileiro. A situação do Vasco não é das melhores, né? Cara,
Se a gente for analisar alguma coisa, o Vasco venceu por 3-2 o Bahia em um primeiro tempo espetacular. Venceu o Cuiabá, que é um time muito difícil de fazer muitos gols nele, né? Apesar de estar na zona de rebaixamento. Perdeu pro Botafogo 3-0, perdeu pro Fortaleza 3-0. Nada de anormal aqui pra mim, tá? Nada de anormal. Tem obrigação de não perder pro Internacional. Obrigação de ganhar? Não. Tem obrigação de não perder. E eu acredito que o Vasco não vai perder pro Internacional. Acho que o Vasco consegue esses 3 pontinhos aí. Conseguindo esses 3 pontinhos, vamos olhar quem que o Bahia pega. O Bahia pega o Palmeiras. Eu não vou torcer pro um empate aí, né? Eu não vou torcer pro Palmeiras também, né? Torcer para um empate nesse jogo aí. E vamos ver se o Vasco consegue fazer a sua parte, né, galera? Não saia sem deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, dá essa moral aí pra gente. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!